Uma profunda e dolorosa tristeza que aperta a alma. Uma dor quase palpável. Essa é a sensação das pessoas que sofrem com a depressão, intitulada A Doença do Século. E esse título não é à toa. Segundo a OMS, cerca de 280 milhões de pessoas no mundo são depressivas. O número corresponde a 3,8% da população mundial. William tem 43 anos, 35 deles lutando contra a depressão. Olha, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria desgastante. É uma doença incapacitante e que, por vezes, traz algum grau de desesperança também. Um problema que, para o William, começou precocemente. Eu não me sentia à vontade para brincar com os coleguinhas, não tinha vontade de participar do futebol, da educação física. E eu percebi ali naquele momento que já existia um pensamento bastante intrusivo e persistente de autodestruição, sabe? Eu diria que a angústia é o principal ponto, porque ela te pega de tal forma que você não consegue fazer atividades de autocuidado, né? Escovação, higiene bucal, banho, encontrar pessoas, o básico você tem dificuldade para fazer. A depressão não tira apenas a alegria de viver. Em casos mais graves, a pessoa afetada pela doença deseja ou tenta contra a própria vida. Um ator conhecido por levar alegria através dos seus personagens, Owen Wilson, admitiu que por conta da depressão, ele chegou a tentar o suicídio. O comediante chegou a ser internado em um hospital, onde ficou sob uma vigilância rigorosa. O tratamento para a depressão é um desafio por si só. Os remédios são fortes e causam inúmeros efeitos colaterais. Leva um prejuízo enorme para as famílias e para os pacientes. Quando a gente usa o primeiro tratamento, a primeira escolha, que é o uso de antidepressivo, a psicoterapia com psicólogo, o paciente não melhora, a gente parte para um segundo tratamento, uma troca medicamentosa. A gente troca até de classe, de família de medicamento e não melhora, a gente diz que é refratário. Além dos sintomas causados pela própria doença, como tristeza persistente, perda de prazer em atividades, ansiedade, angústia, irritabilidade, baixa autoestima, cansaço, falta de energia, alterações no sono, isolamento social e dores físicas. Algumas pessoas, mesmo realizando o tratamento indicado, não conseguem ver uma boa evolução. Na busca por se livrar de todo o sofrimento causado pela depressão, acabam recorrendo aos vícios, como uma forma de refúgio, e se deparam com algo que piora a sua condição física e mental. De acordo com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 209 mil pessoas já foram afastadas de suas atividades trabalhistas por estarem passando por problemas mentais. Aqueles que precisam lidar diariamente com a doença sabem melhor do que ninguém como é desafiador. Se trata de uma luta constante entre a mente e o corpo. Alguns não sabem como lidar com a dor que a sua alma carrega e por isso acreditam que a morte é a solução para os seus problemas. Uma doença devastadora que aos poucos tira a paz, alegria, força de vontade, saúde e principalmente a vontade de viver. Se você sofre com depressão, a sua alma está angustiada, dolorida, você sente, parece que alguma coisa esmagando, espremendo o seu interior. Você grita, não só por fora, mas por dentro. A sua alma gritando de dor. Você não sabe o que fazer para sair dessa situação. Nós estamos aqui para te ajudar. Pastor Sérgio, independente do problema, da situação que essa pessoa tem enfrentado, às vezes parece que é impossível sair desse fundo de poço. Nós estamos aqui
para provar para ela que é possível por meio da fé. Com toda certeza, pastor Rodrigo, muitas pessoas se prendem ao tempo que estão sofrendo e acham que porque é um tempo prolongado, não tem jeito, não tem saída e não tem solução. Mas Deus é maior do que qualquer situação. Então você não está assistindo o programa por acaso, não. Nós vamos lhe provar que para a sua vida tem jeito também. A exemplo da Clébia, que nós vamos acompanhar agora, a história dela. Ela tinha depressão, um passado difícil, mas graças a Deus, Deus reverteu a situação, mudou tudo. Deus faz tudo novo, Deus pode todas as coisas. Aquilo que humanamente falando você não conseguiu alcançar até aqui, pela fé você alcança. E como alcançar? É o que você vai acompanhar na história da Clébia. Veja só. Depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Só quem tem depressão sabe a dor que é. Não é frescura. A depressão, ela destrói você de dentro para fora, destrói os seus sonhos. Eu tinha como objetivo estudar, me formar, construir uma vida profissional. De repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, eu via minha família passando necessidade financeira, havia também traição e aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a me isolar. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas. E aí a insônia. Uma noite, 2 noites. No desejo até de conseguir um pouco de alegria, eu tive um relacionamento de curto tempo, mas houve traição naquele relacionamento. E ao invés de me ajudar, me deixou ainda mais arrasada. A decepção amorosa em meio a tudo aquilo que eu estava vivendo dentro de casa só piorou a minha situação. Então eu comecei a pensar que não podia confiar mais em ninguém. Eu chorava constantemente, eu não conseguia compartilhar exatamente qual era a minha dor. Eu passei ainda a ter ver vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus, eis-me aqui. E naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo e foi inesquecível. Porque eu lembro que o pastor de cima do altar falou assim, se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará. O Espírito dele é quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. E quando eu estava completa, então as demais coisas vieram a ser acrescentadas por ele, porque eu tinha um abençoador dentro de mim.
A libertação da minha família, que era o grande problema causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. A minha desilusão amorosa, que eu havia sido traída naquela ocasião, hoje eu sou casada com uma pessoa que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com políticas públicas ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu falo com outras pessoas que sofrem de depressão porque eu entendo o que elas estão passando. E você que sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou começar em ponto essa reunião, 9h30 da manhã, você é o meu convidado. Nós temos às 7 horas da manhã e também às 18 horas. Dê uma chance para você mesmo. Se não vai ser mais um domingo, o que você tem feito dos seus domingos, dos fins de semana? De repente você pensa, eu vou descansar um pouco, mas você acorda e se sente do mesmo jeito, cansado de problemas, cansado da vida. Você vai para um almoço de família e acaba em discussão, em brigas, sempre a mesmice. Quando chega no final do dia, você está estressado, nervoso, prestes a começar uma semana do mesmo jeito. Mas se você fizer algo diferente, eu faço um desafio com você. Nesse domingo, esteja nesse lugar aqui. Um lugar onde as pessoas encontram forças e paz. E a direção do próprio Deus, mediante a sua palavra, para o que fazer quando começar a semana. Deus vai te dar uma direção. Você não vai começar a semana com os olhos tapados, sem direção, no escuro, não. Você vai começar a semana com a direção que vem de Deus. Nós vamos estar aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, em Florianópolis. Mas também você pode encontrar uma Universal mais próximo de você, através do nosso localizador. universal.org/localizar, você vai encontrar a Universal que você pode ter acesso de onde você mora. Caso você esteja em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, não perca essa oportunidade, você não vai pagar nada para entrar. Às 9h30, às 7h, como também às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, Templo de Salomão. Inclusive, nesse domingo, nós vamos fazer algo especial para os segundos. Exatamente, será a consagração dos segundos. Por quê? Porque há quem coloque Deus em primeiro lugar. E esse é o segredo. Deus, estando em primeiro lugar na sua vida, você em segundo, ou seja, primeiro para Ele. Sua vida é dele. Você se coloca em segundo plano. Há quem sempre se colocou em primeiro. Sempre você pensou em si mesmo. Olha no que deu. Agora, se você colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que o resultado vai ser bem diferente. Nesse domingo, a consagração dos segundos. Tratar com cuidado e zelo o que lhe pertence é o mínimo que se espera como dever de cada um. Mas e quando se trata do que pertence ao próximo? Como procedemos? A resposta desta pergunta é um dos grandes ensinamentos e segredos contidos na Bíblia para uma vida abençoada. Como tratamos o alheio? Atitude que revela o nível de respeito e consideração com alguém, capaz de trazer muitos benefícios. Ser fiel no cuidado do que é dos outros nos leva a aprender a ser fiel também no que é nosso. E se com as pessoas já somos recompensados, muito mais quando respeitamos aquilo que pertence a Deus. Neste domingo, 1º de março, a consagração dos segundos, às 7, 9h30 e 18 horas, e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo.
Nós vamos nos preparar para o momento da oração. Prepare também um copo com água, caso você queira. Você pode entrar em contato com a gente e deixar o nome para a oração. Inclusive, pastor Sérgio, tem pessoas entrando em contato e já se preparando para esse momento. Essa pessoa agora pode fazer o mesmo. Com toda certeza, o número está aí à sua disposição, como muitas pessoas estão fazendo. Vou registrar algumas aqui. O Leandro Santos, ele é da cidade de São José, ele pede pela sua vida sentimental. A Jane, ela também pede oração pela sua vida espiritual. Nós temos a Kellen, ela cita aqui, pastor Rodrigo, oração pela saúde, cura de um tumor e também ansiedade, e pelo seu marido Bruno e família. Temos a Renata também pedindo oração pela saúde, familiar e sentimental. A Neuci, de Pissarras, ela nos acompanha e pede oração pela família e pela sua vida amorosa. Entre em contato agora, nós estamos prontos, a central de atendimento pronta para receber você. Você seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu não tenho dúvida que é Deus usando esse programa para alcançar você. Agora se prepare, daqui a pouco o momento da oração com o bispo Sérgio Mota. Graças a Deus, chegou o momento de nós nos prepararmos para a prece, para a súplica ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou os céus e a terra, ele disse assim, haja luz e houve luz. E eu tenho certeza que vai haver saúde, vai haver paz, vai haver uma energia boa na sua vida agora. O poder sobrenatural da fé vai se manifestar na sua vida, vai arrancar toda essa tristeza e angústia. Vamos falar com Deus daqui a pouquinho. Estou preparado e quero que você prepare o seu copo com água e juntos vamos clamar a Deus. Quantas pessoas entram em contato conosco preocupadas, o pastor Sérgio, com a sua família? Filho, marido, mãe, pai. E elas pedem oração. Inclusive você pode fazer isso agora sim. Nós vamos registrar o seu nome para o momento da oração. Mas eu quero falar de algo que vai trazer a solução para a sua família. Mas antes, pastor Sérgio, registre mais nomes de pessoas que entraram em contato conosco. Como, por exemplo, Raimundo Luiz entrou em contato aqui com a nossa central, pedindo aqui oração pela libertação de vício e de jogo. Temos aqui a participação da Marilene de Andrade, também entrou em contato, ela cita aqui a família e daqui vários nomes. Temos a Rosana de Joinville, norte do estado, pedindo oração pela família. A Caroline, ela também pede oração pela família, pelo seu marido Lucas e sua filha. A Miriam, também pedindo oração pela área sentimental. E temos também a Carla de Florianópolis, a capital aqui de Santa Catarina, pedindo oração por família e pela saúde. Pastor Rodrigo, quando as pessoas então decidem entrar em contato, já é uma atitude de fé. Ela está começando a agir sua fé e com certeza Deus vê isso. E se você quer, de fato, resolver o seu problema familiar, só tem um lugar, onde os problemas são resolvidos, onde o impossível se torna possível. Ele venceu a morte na cruz. Ele venceu. E a cruz hoje é símbolo de vitória. Vamos buscar a vitória pela nossa família ao pé da cruz. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, Tua promessa. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora.
dia 3 de abril, sexta-feira santa, feriado, às 9 horas da manhã, como também às 15 e às 18 horas, em cada templo da Igreja Universal, espalhado aqui no estado de Santa Catarina. Onde quer que você esteja, haverá um evento desse, de fé, oportunidade para você buscar a promessa de Deus na cruz. E nós, inclusive, vamos distribuir gratuitamente o óleo, o azeite que foi extraído lá na Terra Santa, para que você unja a sua família, para que os doentes sejam curados, que represente o Espírito Santo vindo sobre a sua casa e transformando totalmente os seus entes queridos. Nesse dia, a solução dos seus problemas, os problemas familiares, serão resolvidos na cruz. E eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta para a sua vida. Bem, e tudo isso gratuito, você não vai pagar nada. Mas há pessoas que, infelizmente, a exemplo da Michele, ela teve uma experiência ruim. Talvez você já passou por isso. Mas hoje, graças a Deus, ela teve uma experiência ótima. Acompanhe a história dela e eu volto. Eu me casei e eu tive um problema de saúde. Um problema na coluna que me acarretou que eu não ia andar, que eu ia ficar acamada. E quando uma amiga minha, uma vizinha minha, falou se ela podia pedir para a pastora ir na minha casa me fazer uma visita. Essa pastora esteve na minha casa. Ela falou assim: eu vi uma serpente na coluna da senhora. Por isso que a senhora, não está deixando a senhora andar. E a pessoa que fez esse ritual, ela não quer que você anda. Ela quer ver você acamada, enferma numa cama. E ninguém resolveu o meu problema. Assistido uma programação do Fala Que Eu Te Escuto, que ele falava, se você está aí na tua cama, com um problema que você não vai andar mais, você tem diagnóstico médico, que você acredita que isso não é para você, vem até uma igreja mais próxima. E eu cheguei na Igreja Universal e os pastores eles falavam do Espírito Santo, que ele ia me trazer tranquilidade, que ele ia ser o meu guia, que ele ia me direcionar. E eu fui em busca do Espírito Santo. E numa vigília da madrugada, às 3 horas da manhã, com o Bispo Macedo, eu fui abençoada. O Espírito do Senhor, ele repousou sobre mim. E hoje eu aprendi que eu não preciso de revelações, que eu não preciso descobrir o meu futuro, que o meu futuro, a caneta da minha vida, ela está na mão do meu Pai. E Ele sabe do meu dia de amanhã. Ele sabe do meu passado, Ele sabe do meu presente e Ele está escrevendo um futuro para mim. Nada melhor, pastor Sérgio, do que a pessoa chegar a esse lugar que nós estamos mostrando e tirar suas conclusões. Quantas pessoas que têm preconceitos, quantas pessoas que, infelizmente, exemplo da Michele, foram enganadas, sofreram, mas ela pode ter uma experiência maravilhosa com Deus. Uma coisa é certa, ninguém vai cobrar nada dela. Ela é livre para chegar, para participar e encontrar essa paz, esse Deus que nós estamos apresentando. Até porque, pastor Rodrigo, está escrito: de graça recebei e de graça dai. Ou seja, o mesmo Deus que nós encontramos, a vida que nós encontramos, nós então levamos às pessoas gratuitamente, claro. Você que vai estar conosco na Igreja Universal do Reino de Deus, você não vai pagar nada para participar das reuniões, você não paga estacionamento, não paga por uma visita se for necessário. Venha, tire as suas próprias conclusões, venha ali participar de uma reunião e eu tenho certeza que Deus então mudará a história da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Vamos agora unir a nossa fé? Vamos falar com Deus? Nosso amigo aqui de Santa Catarina, o bispo Sérgio Mota, vai realizar oração em seu favor. Chegou o momento tão esperado e aguardado por todos. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como guardião da Sagrada Família Catarinense,
Eu oro, meu Deus, por todo esse estado, que a mão do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo visite a todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, que haja, meu Pai, luz, que haja, meu Senhor, libertação, que o poder de Deus se manifeste e faça bater em retirada toda injustiça, toda maldade, toda inveja, todo olho grande, tudo aquilo, ó Deus, que tem se levantado contra esta criatura que está me ouvindo. O casamento dela conturbado. Meu Deus, os filhos, meu Pai, em caminhos tortuosos, na toxicodependência, nos vícios. Liberta, meu Deus, traga paz a este lar. Traga, meu Pai, harmonia. Traga, meu Pai, entendimento entre pais e filhos, marido e mulher, que esse lar seja, meu Pai, um pedacinho do reino de Deus, pois eu abençoo esta casa que me assiste, eu abençoo para que haja saúde, que sejam curados todos que me ouvem neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Diga graças a Deus, diga amém. Tenho certeza da tua vitória e por isso permaneça firme, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa, para que você seja abençoado. Tudo é uma continuação. Você aqui recebeu a oração, já sentiu o toque do Deus vivo e agora é só você procurar uma igreja, uma orientação com um obreiro, uma obreira, com um pastor e você vai ser muito feliz e abençoado. Até a próxima com o Guardião. Graças a Deus. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou te aguardar nessa concentração de fé e milagres. Eu creio que essa oração te ajudou. Você deve estar se sentindo bem melhor. Agora é você chegar à casa do Pai, à casa de Deus. Principalmente se um dia você se afastou. Não é hora de você se voltar para Ele? Então, seja bem-vindo. Todos são os nossos convidados. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Ou em cada igreja universal espalhada aqui no estado. Que Deus abençoe sua vida, te dê forças. Levante a sua cabeça. Pare de sofrer. Tem jeito, tem solução para a sua vida. Até lá. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, Tua promessa. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora.